filhos, pela alegria, pela motivação correta, porque o Senhor tem colocado em nossos mentes e corações o propósito verdadeiro de entregar a Ti aquilo que já é teu, e o Senhor confia a nossa administração. Deus, eu te louvo por cada vida que aqui está presente, para aquele que ofertou, para aquele que ainda não teve hoje, mas propôs no coração trazer no próximo culto. Eu oro para que o Senhor abra as portas do céu sobre a vida dos seus filhos. O Senhor sabe que hoje está difícil demais para alguns aqui. Qual é a impossibilidade? Qual é a dificuldade financeira? E eu oro para que o Senhor seja cirúrgico, estratégico com o teu filho nessa noite e lhe dê a bênção dos seus filhos, em nome de Jesus, para que teu nome seja glorificado e exaltado nas nossas vidas. Amém. Graças a Deus. Amém. Pode se assentar. Vocês realmente são muito bonitos, parabéns. É muito bom quando a gente cultua o Senhor assim, com essa igualdade. Fala, levanta, sempre, isso é lindo. Significa que nós estamos falando a mesma língua. Coloca para mim, por favor, Gênesis capítulo 1. Amados, agora vocês não vão ter dificuldade de abrir a Bíblia. Eu nem preciso dizer célula GDP, porque você vai acertar. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Até visitante sabe, né? Temos visitante essa noite, gente? Deixa eu ver. Tem alguém nos visitando? Levanta a mão aí. É só para eu saber até onde eu posso ir. Deus abençoe sua vida. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Obrigada, eu gosto dessa versão. Obrigada, quem colocou, top, Deus te abençoe. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Grave essa palavra, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil. Eu preciso tomar posse desse que se move sobre a terra. Próximo. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém. Glória a Deus. Deus criou homem, Deus criou mulher, e se existe qualquer outra coisa se dominando por aí, se denominando por aí, não foi Deus quem criou, tá bom? Deus criou o quê? Pronto, tá aqui a nossa certidão. Ou você nasceu homem, ou você nasceu mulher, e aí isso é para um outro assunto muito longo, mas já ficou claro aí que qualquer outra nomenclatura fora disso daí não foi Deus que criou. E a gente aprendeu que existe céu e existe o quê? Existe Deus e existe o quê? Oi, gente, tá no meio? Deus e o diabo. Então Deus criou isso daqui, homem e mulher. Se não foi Deus que criou as outras nomenclaturas, você já sabe que criou, correto? Preciso mais explicar, né? Então vamos lá, gente. Esse versículo diz que Deus ele fez conforme. E o Espírito Santo semana passada ministrou bem esse texto na minha mente. Eu estava perguntando, porque assim, é fácil para quem já tem um dom, e eu digo isso não por mérito meu. Aos 19 anos de idade eu era uma pessoa extremamente tímida. Eu comecei a estudar junto com minha irmã, e quando a gente tinha que fazer alguma pergunta na sala ou responder alguma coisa, eu sabia, e eu cutucava ela e contava para ela. Então ela levantava a mão, às vezes ela envergonhada, dizia ela sabe, outras vezes ela mesma contava, né? Mas enfim, o que isso quer dizer? Se Deus ele tem uma forma, e se eu poderia vir aqui ministrar só porque eu fui convidada, porque eu já tenho um dom. Quem aqui já viu um mendigo na rua falando em línguas estranhas? Quem já viu? Bem, quem já viu um mendigo na rua cantando divinamente? Tem. Eu estou assim me referindo ao mendigo, quer dizer morador de rua, um desviado, cheio de bebida, cheio de cachaça, cheio de qualquer outra coisa que não é o Espírito Santo. Ele fala línguas, ele canta, porque essas coisas são dons. E assim,
louvor, eu precisar cantar e a igreja louva, adora, a igreja até vai para o céu, mas tu não vai não, se não tiver conforme. Então é estar em conformidade com uma forma. Existe uma forma para o cristão. E é isso que nós vamos aprender. Então assim, Deus aos 19 anos de idade me deu o dom de se comunicar, o dom do dinamismo, o dom da presença de Paulo. Foi um dom. Eu sei que foi porque foi algo que eu chorava, gemia, pedia. E aos 19 anos, quando eu fui batizada no Espírito Santo dentro do meu quarto, que eu orei e chorei de 7 da noite até de madrugada, Deus me disse que estava me pegando, me deu variedade de língua e me disse que estava me pegando. E por muitas vezes eu reclamei depois. Eu falei assim, tira esse negócio, eu sou muito pra frente, para-choque de Toyota, tá vendo que isso está me colocando em dificuldade, muda a minha vida, eu não quero isso, está me colocando no estreito, nos lugares, muda esse negócio. Então Deus um dia usou um profeta para me advertir, que foi ele que tinha dado. Eu falei, tá bom, agora me ajuda a usar, né? Isaías. Então eu poderia vir aqui e ministrar para vocês. Qualquer hora que eu chegar em qualquer lugar e falar, fale de um tema, eu vou saber falar. Então eu não queria isso. Eu queria que o Espírito Santo me desse uma palavra para a igreja. E o Espírito Santo ele foi bem cirúrgico. E ele me deu esse texto. Eu achei lindo. Porque o Espírito Santo falou assim para mim, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Ele diz assim, doente, existe uma forma. Conforme significa forma. E o Senhor falou e eu depois esqueci, ele falou outros textos e recebi aquela ministração. E quando foi essa semana eu tive a curiosidade, eu estava na loja, de repente eu parei e eu fui no Google para perguntar qual o significado da palavra conforme. E eu fiquei muito maravilhada de saber que o Espírito Santo se antecipou e falou para mim o que estava escrito no dicionário. Então foi muito lindo para mim saber que era o que o Espírito Santo queria trazer para vocês. Porque assim, eu até já fiquei sabendo que o culto de domingo foi muito bom. A palavra foi perfeita. E quando eu cheguei aqui com uma varinha na sacola, já me disseram assim, domingo já foi forte, você chegou com a vara. Deve ser para completar, porque não deu para completar domingo, né? Mas vamos lá. Quando o Espírito Santo ministrou essa palavra conforme, ele me explicou algumas coisas. E ele me explicou que Deus, quando nos criou, ele nos criou com uma forma. Essa forma é a forma onde eu e você, cristão, precisamos nos adequar. Existe a forma de Cristo, que eu e você precisamos nos adequar para caber na forma. Mas o que está acontecendo hoje no nosso meio? O que está acontecendo hoje no meio evangélico, no meio cristão? Parece que a Bíblia está ultrapassada. E eu não tenho mais que seguir o que a Bíblia está dizendo, porque doente, se voltar na rede social que você disse que Deus criou homem e mulher, e se não foi Deus que criou homem e mulher, as outras nomenclaturas não foi Deus que criou, então que foi o diabo, você vai ser preso. Então seja, e que eu vá para o céu. Mas eu vou para o céu falando que Deus criou homem e mulher, e que o resto não foi Deus que criou. Tá? Então assim, isso precisa ficar claro. Por quê? Porque a gente está querendo que eu e você aqui fique do jeito que estamos, para que a forma de Cristo venha nos abranger, né? Nos acolher. A forma de Cristo não vai aumentar. A forma de Cristo não vai crescer porque a tecnologia aumentou, porque o mundo mudou, porque as pessoas evoluíram. A palavra de Deus não vai mudar. Está escrito que ela é a mesma ontem, que ela é hoje, que ela vai ser eternamente. Eu já fico preocupada com a geração de meus filhos. Estou preocupada. Por quê? Porque eu não sei quantos mais vai estar como eu, se preocupando com a forma de Cristo. Ou vão começar a achar que Cristo vai abrir um pouquinho. Todo dia Cristo vai abrir a forma para a gente entrar. Não, amados, Cristo não vai abrir a forma. E eu quero dizer para você que está escrito que para entrar no reino, a porta ela é estreita. Não está dizendo que ela é alargada todos os dias. Está dizendo que é estreita. E esse versículo não mudou. E diz ainda que são poucos que vão entrar. Então fica claro que se eu e você não se esforçar todos os dias, vai ser debalde o nosso tempo no cristianismo.
precisa se esforçar. Precisamos fazer a diferença onde a gente está. Se Cristo está dizendo que tem uma forma, vai ter pessoas que vai andar perto da forma, que vai chegar do lado da forma, que vai chegar em cima da forma, mas se for resistente, se não deixar as coisinhas, porque eu sou assim mesmo, Deus me entende. Eu não preciso ir para a igreja todos os dias. Vamos rasgar o versículo que diz que congregai, né? Porque você não precisa ir para a igreja todos os dias. Vamos rasgar o versículo que diz que o próprio Jesus estava aqui para fazer a vontade do Pai dele que enviou a ele, não a vontade dele. Porque você, percebendo que Jesus quer fazer a sua vontade, né? Então a gente vai ter que tirar muitas coisas para você ficar na sua Bíblia. Só que você vai ficar na sua Bíblia, amados, mas não vai para o céu. É esse o problema que nós estamos esquecendo. Que Jesus, ele é o caminho. E que no caminho, quando ele é muito longo, quem já fez ali a de viaja muito, aí as estradas, quando o caminho é muito longo, ele não é homogêneo, não. Vai ter uma parte que é boa, vai ter uma parte que é buraco, vai ter uma parte que é lama. E Jesus, ele é bem isso mesmo, o caminho. E quando a gente está caminhando, tem uma parte que é a lama, ali, a sujeira da nossa vida, que Jesus precisa tirar. Tem uma parte que é o buraco, que você está ali, você não quer passar, você não quer que ninguém sacode sua vida. Ninguém mexe nessa lei, ninguém mexe, não vou falar com o pastor, não precisa que eu cuido. Não é mais assim, não. Se você ficar assim, não deixar Jesus pegar você, para que você caiba na forma, você vai ficar aí e a gente vai subir. Precisamos tirar as pontas, precisamos tirar os excessos, para a gente caber na forma. Algumas pessoas, Deus, ele vai precisar quebrar mesmo. Está grande demais, está muito duro, está muito rígido, está muito orgulhoso, está muito soberbo, está achando que sabe mais que todo mundo. Deus vai precisar quebrar. Tem outras pessoas que até chegam mansinho, molinho, mas também não cabe na forma. Sabe aquela pessoa que a gente diz que não é tão bom, só falta ser crente. Eu acho até que se fulano morrer, vai para o céu. Não vai não. A Bíblia diz que para ir para o céu tem que confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Tem que confessar. Não basta ser bom, não basta ter boas obras, não basta vir para a igreja. Precisa confessar Jesus. E não basta confessar Jesus aqui na igreja e lá nas nossas redes sociais. É o pancadão que toca. Mas não cabe. Olha, quem é de Deus, não cabe ouvir aquilo que não é de Deus. A Bíblia diz que nós precisamos examinar a fonte, não é assim? O rio de água doce vai dar água doce e água salgada. É? Não, o rio de água doce vai dar água doce. Se você louva o Senhor aqui na igreja, adora o Senhor com os louvores que são feitos para adorar a Deus, na sua casa, continue adorando a Deus, não seja instrumento de Satanás, não permita, não existe esse negócio de crente ouvir música secular no seu celular, na sua rede social, dentro da sua casa, isso não existe, pode até existir, mas vai ficar fora da forma. Essa não é a forma de Cristo. Não é a forma de Cristo. E a gente precisa ter cuidado. Ah, mas fulano é tão bom. Precisa confessar Jesus. Precisa ser amassado. Precisa deixar Jesus apertar um pouquinho, amassar um pouquinho, para caber na forma. Precisa entrar na forma. Existe uma forma. Precisamos entender que existe um modelo de cristianismo. Não é aquilo que me agrada, não é aquilo que eu quero fazer, é aquilo que está em conformidade com a palavra de Deus. Precisa estar aqui, se não estiver aqui, não serve. Coloca para mim 1 Coríntios 11, versículo 1. Precisa observar, mas a gente está vivendo uma geração de crentes que tem tempo para tudo, menos para ler a Bíblia. Tem tempo para qualquer coisa, menos para conhecer os seus direitos. Porque a Bíblia diz que é o testamento, né? Novo e Velho Testamento. Então é nossa herança, nossos direitos. Aí a gente não conhece. Aí a gente fica assim levado por qualquer tipo de profecia. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo.
o apóstolo Paulo disse que precisamos imitar um modelo. Existe um modelo para eu e você imitar. Existe um modelo para nós seguirmos. O modelo não é fulano de tal lá no YouTube. O modelo não é aquele pastor lá não sei da onde. O modelo não é aquele lá do Instagram. O modelo é Cristo. Quando Cristo ele diz assim: faça a tua vontade, não a minha, significa que nos momentos difíceis da nossa vida, que a gente quer tender para a escolha errada, para a opção errada, a gente precisa parar e pensar: faça a tua vontade, não a minha. Às vezes a gente tem até boas intenções, né? A gente tem boa intenção. E eu fico pensando que Ananias e Safira, quando conversaram acerca da oferta que iria dar, tinha boa intenção. Porque a gente sempre tem justificativa para aquilo que a gente quer fazer. E aquilo que a gente quer fazer sempre tem boas intenções. Mas quando eles fizeram, automaticamente eles perderam a vida. Isso significa dizer que até aquilo que você pensa ser bom, você precisa deixar ali aos pés da cruz e ouvir de Deus se aquilo realmente é bom, se aquilo realmente é correto, se é aquilo que Ele tem para você. Já que existe uma forma, já que existe um modelo, eu preciso me adequar. Põe para mim Romanos 12, versículo 2. Quando eu estou disposta a me adequar, as coisas acontecem. Não seja conformados com este mundo. Só para você entender, não tira agora, não pode deixar isso. Só para você entender, se você não está entrando na forma de Cristo, você está entrando sim em outra forma. Se você não está entrando na forma de Cristo, você está entrando em outra forma. E essa forma é o que esse versículo está nos advertindo. Não entra na forma do mundo, não. Não entra na forma do mundo. Se você não está entrando na forma de Cristo, claramente você está entrando na forma do mundo. E eu te pergunto, o mundo jaz de quem? Entende o perigo da gente não cortar as pontas, da gente não se permitir um processo para entrar na forma de Cristo? Se você não se permite entrar na forma de Cristo, você já está na forma do mundo. E quem está na forma do mundo, acredite, o inferno existe, que foi criado para o diabo e todos aqueles que fizeram a sua vontade. A gente deixou de falar essas coisas, né? E por causa disso, muitos estão se perdendo. Então a gente precisa deixar claro que se eu não entro na forma de Cristo, eu estou na forma do mundo. E existe na forma de Cristo transformação. Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existe uma boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a minha e para a sua vida. E ela só vai acontecer quando eu e você estiver na forma. Aleluia. Precisamos entrar na forma. Quando você tiver que tomar uma decisão, recentemente eu passei por isso, que for difícil demais, que doer demais, que tiver muita dificuldade em tomar, saiba, mais vale estar na boa, agradável e perfeita vontade de Deus do que na sua. Existem momentos na nossa vida que a gente precisa tomar uma decisão. Ou a gente resolve a situação e tem razão, ou a gente decide ser cristão e recebe a salvação, a vida eterna. Então, todos os dias, o diabo ele vai bater na nossa porta. Todos os dias o mundo vai estar pronto para nos tragar. Mas a Bíblia diz que nós temos um advogado. Esse advogado também está pronto para nos defender. Mas nós precisamos ir para a sua palavra. A gente precisa se dispor de nós mesmos e dizer: Senhor, eu preciso.
te ajuda, porque eu reconheço que eu não sou boa, eu não sou bom. Gente, a Bíblia diz que chega aquele jovem rico próximo de Jesus e diz, ele olha, eu já disse a vocês, né, que a gente vê a pessoa como a gente é. Quando eu digo para você, povo linda, eu tenho certeza que eu sou bonita. Então assim, sabe? Eu olho você como eu sou. E se você me acha feia, eu já disse o que significa também, né? Mas então, aquele homem, aquele jovem, ele se viu bom. Ele fazia tudo. Então ele olhou para Jesus e falou, achei alguém igual a mim. Então quando ele chega para dizer Jesus, mestre, ele diz o quê? Bom mestre. E Jesus olha para ele, vamos alinhar a expectativa. Desce aí, subiu demais. Não existe nenhum bom, nenhum sequer. Bom é Deus. Então isso deixa claro que todos os dias a gente precisa se adequar a tudo. A área que você venceu hoje, amanhã vai estar viva para você vencer de novo. É todo dia até Jesus voltar. E você fala assim, pensei que já tinha passado desse teste. É uma prova para saber se você ainda sabe o conteúdo. Eu vou ensinar atividade para os meninos. Não, para Ana, acho que eu já não consigo mais. Eu vou ensinar para Anthony. E ele fala assim, não é isso e isso. Aí eu penso, ele, é isso e isso mesmo. Tá bom. Mamãe não lembra mais não. Mas graças a Deus ele já sabe a resposta. Na nossa vida com Cristo é desse jeito. Você pensa que já venceu. E o diabo só está esperando você esquecer. Para te pegar lá fora. Então, amados, toma uma decisão. Andar em conformidade com a palavra de Deus. Toma essa decisão. Eu não disse que o diabo está sempre pronto. Perguntou. Tome a decisão, ande em conformidade com a palavra de Deus. Mas para isso, vocês precisam fazer aquilo que a gente ensinou há muito tempo na escolinha. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Eu vi uma menina contando uma vez que ela amava frutos do mar, amava tudo que fosse comida japonesa. E ela entrou no restaurante uma vez e infelizmente era uma churrascaria. E ela teve que comer. E aí ela falou, já que estou aqui, já que eu vou pagar, eu disse, eu vou comer. E depois que ela comeu tudo, ela saiu e foi pagar a conta e ela viu a prateleira cheia de comida japonesa. Ela viu a prateleira cheia de frutos do mar, tudo que ela amava. Mas ela olhou e não desejou. Por quê? Porque ela estava cheia. Estamos vivendo momentos que a gente tem uma dificuldade e a gente vai passar o dedo lá na rede social. Você está precisando chorar, você está precisando orar, mas você fala assim, eu vou pegar o celular, porque tem uma palavra de Deus aqui para mim. Engraçado que aqui na Bíblia, lá em João 1, diz que Jesus é o Verbo, Jesus é a palavra. Mas nós estamos achando que Jesus virou fast food. Você abre lá o iFood e pede a palavra dele para você e chega. A gente está achando que Jesus virou o YouTube da vez. Você vai abrir lá o YouTube e vai dar uma palavra para você. A gente está achando que Jesus virou lá aquela conta do Instagram de não sei quantos milhões e eu vou lá na conta do Instagram e vou achar Jesus. Tudo bem, coincidentemente, pela necessidade da tua alma, vai ter uma palavra lá para você. Porque quando a sua alma está necessitada, ela acha a palavra em todo lugar. Todo lugar mesmo. Mas o que a Bíblia diz hoje para a gente no texto de Gênesis 1, 26, 27 é que nós temos um lugar, nós temos uma forma, nós temos uma fonte, nós temos a palavra que é viva e que vivifica a alma. E essa palavra, ela está aqui e a gente precisa buscar. Então ela disse que olhou para tudo aquilo e ela não sentiu mais vontade, porque ela estava cheia. E se nos seus momentos de angústia que você deveria orar e chorar nos pés de Jesus, se no seu momento de buscar a palavra rima, uma decisão que você deveria ir para a Bíblia, se no momento que você precisa de um conselho, que você deveria estar em jejum e oração para estar sensível à voz do Espírito Santo, se nesses momentos todos que o próprio Jesus permite que eu e você venha passar para
chegar a Ele, você vai para o YouTube, você vai jogar, você vai para a rede social, você vai para um amigo, para uma amiga. Qual é o tempo que você acha que você vai buscar Jesus? Não vai, já está cheio, já está completo. Você assistiu uma ministração que amansou a sua alma, que passou a mão na sua cabeça e pronto, resolveu o seu problema. Você saiu dali prontinho para pegar e dizer: estou certa mesmo, vou fazer isso mesmo, vou chutar o pau da barraca mesmo, porque eu ouvi essa palavra e disse que eu não posso me submeter a isso. Mas fiel é essa palavra, e eu preciso estar em conformidade com essa palavra. E se eu tenho que estar em conformidade com essa palavra, eu preciso entender que em Cristo minha mente é renovada. Então eu não tenho mais os pensamentos que eu tinha antes. E se eu estou tendo, eu preciso buscar na fonte. E ele disse: vinde, beba, é de graça, eu tenho água da vida. Então eu preciso me dispor para cavar um pouquinho. Porque quem já viu uma fonte sabe que a água ela brota ali do chão. Só que quando a fonte ela ainda não está escavada, ainda não está ali descoberta, você só vê um minador pequenininho. Se você quer pegar uma água mesmo assim na mão, encher um recipiente, você precisa cavar. Amados, a gente está querendo beber da fonte, mas a gente não quer cavar. A gente quer beber da fonte que já está pronto. Eu vou procurar o apóstolo Ronildo, porque ele já ora, já tem intimidade com Deus, ele tem ali já o discernimento, ele vai me dar a palavra. Beleza, precisamos procurar os nossos líderes. Mas qual é o momento que você vai se dispor para aquela palavra que diz que temos que ser verdadeiros adoradores? Qual é o momento que você vai cavar a sua fonte? Porque nós precisamos cavar a nossa fonte. Para Isaac foi assim. Não teve colher de chá para Isaac, não. Os poços estavam entulhados. Ele precisou cavar. Deus tem promessas na nossa direção. Deus tem palavra na nossa direção. Mas nós estamos indo na direção errada. Fica difícil encontrar. Precisamos fazer um alinhamento da nossa rota e andar em conformidade com a palavra de Deus. Eu acho interessante um texto, Mateus 26, 7, 3. Coloca para mim. Só para vocês entenderem, esse texto fala quando Pedro estava se escondendo. Aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor. Eu acho que leu o versículo 7 e 3. O texto, capítulo 26, versículo 73. Se eu não estou errado, vou contar a história, depois você técnica no Google a referência. Diz que Pedro estava se escondendo. E aí, de repente, Jesus já estava lá sendo preso, e Pedro está por ali, né, passando, tentando se esconder. De repente, uma mulher se aproxima e diz: ah, aquele dali, ó, aquele dali também é um deles. Pedro foi denunciado. Descobriram rapidinho que Pedro era um deles. Daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Gente, eu acho esse texto maravilhoso. Esse texto é tão lindo que envergonha muitos cristãos, porque tem cristãos que a fala dele, a única coisa que faz é denunciar que ele jaz do mundo e do maligno. Tem cristãos que as palavras dele, que as conversas dele nas rodinhas de amigos, lá no meio dos colegas de trabalho, lá na rede social, o vocabulário desse cristão só denuncia que de Deus ele está longe. Mas no domingo está aqui na igreja, se brincar, até servido em alguma área. Precisamos entender, existe uma forma até para a nossa maneira de falar. Existe uma forma até para o nosso vocabulário. Tem coisa que não cabe a cristão, amados. Não cabe. Imagine se Pedro estivesse ali no meio daquele povo, igual aquele povo. Ia saber que ele era no meio dos discípulos de Jesus? Não. Lá onde você anda, na rua, na sua vizinhança, no seu trabalho, no meio dos seus amigos, colegas, a sua fala denuncia que você é um cristão?
Quando você abre a boca para conversar, é só maledicência, é só fofoca, é só para falar mal, é só para murmurar. Eu trabalho com atendimento. Quando chega pessoas na loja, vai até comprar. Falou, Jesus, que dinheiro difícil. Tem que falar mal da chuva porque está chovendo, do sol porque está fazendo sol, do vento porque está ventando, do ar-condicionado porque está ligado, do ar-condicionado porque está desligado, do produto que faltou, do produto que ainda vai vir, do produto que ainda vai ser invitado. E eu pergunto, Jesus, vai demorar ainda para pagar e ir embora? E o pior, chega assim, não vou falar assim corretamente, paz de Deus, graça e paz, a paz do Senhor, para vocês não ficarem julgando a denominação. Mas chegam com esses cumprimentos, sabia? Chegou assim, graça e paz, a paz do Senhor, paz de Deus. E eu falo, Jesus, está precisando quebrar um pouquinho para entrar na forma, Jesus. Está difícil? Existe vocabulário em nós. Existe jeito de crente falar. E para não ficar só nas palavras, eu quero que você coloque para mim, amada, aquele texto lá de Josué, capítulo 2, versículo 2. Diz que lá vai 2 espias e Raabe esconde esses espias. Eles chegam de madrugada, de noite, tudo escuro. Está andando ali perto da casa de Raabe. Raabe vê e conhece e esconde na sua casa. Mas os soldados de longe, no escuro, também viu e conheceu. Agora eu quero perguntar para vocês, como que vocês acham que os soldados conheceram que aqueles homens eram do povo de Israel, eram do povo de Deus? Se estava de noite, se estava escuro, se os homens nem tinham conversado, talvez não tinham linguagem de judeus, de cristão, do povo de Deus, não, eles nem conversaram. É porque, a amada igreja, existem roupas também que são de cristãos. Existem roupas que no mínimo te identificam como alguém que serve a Deus ou alguém que trabalha lá na frente do Poço Cabral. Então a gente precisa vigiar com essas coisas, amadinhas e amados de Deus, homens também. Precisa vigiar demais porque está muito feio, está muito profano. Antigamente tinha uma desculpa, essa é a roupa de ir para a igreja. A gente chegava até decente na igreja. Lá fora a gente tinha que pedir que Jesus só volte quando estiver na igreja. Porque se Jesus voltar quando a minha irmã estiver na academia, se Jesus voltar quando a minha irmã estiver postando biquinho no Instagram, olha, pode parecer mensagem para você, mas a Bíblia diz que um pouquinho de fermento é pena toda a massa. E o versículo que nós lemos de Gênesis diz que existe uma forma. Crentes precisam estar na forma. A forma não é a minha, porque eu gosto de usar tomara que caia. Aí eu fico pensando, ou tu não é crente, tua palavra não tem poder, se não tinha caído, você está rapelado. Ou, eu não sei, porque olha o nome da palavra e crente acha que tem que vestir. Não, faça aí uma reflexão. Olha o nome da roupa. Tomara que caia. Amada, tu já provou que não é crente se não caiu ainda. Porque a Bíblia não diz que tem poder na palavra. A gente vai lá para Ezequiel e estava sequíssimos os ossos. Ezequiel fez o quê? Fez o quê? Profetizou, liberou a palavra e você me vem uma roupa, tomara que caia. Não caiu ainda. Já está provando, mas tu não é crente. Precisa alinhar, gente, em conformidade. E assim tem coisas que a gente vai deixando de falar, achando que as pessoas têm se mancoca, as pessoas já sabem, tá, mas não está sabendo não. Não está sabendo. Está feio na rede social. A gente não pode, gente, eu sigo poucas pessoas no Instagram. E se eu te sigo, eu nem te vejo. Para assim, sabe, conservar, porque às vezes a gente também peca. Aí fica aí você que está do outro lado dizendo, filho de Cristo, vai para onde meu Pai amado. Jesus. Então você está pecando também. Que está apontando o dedo, está julgando, deixa lá, ora. Você não vai orar, não ora também não. Mas vamos nos alinhar em conformidade com a palavra de Deus. Existe sim na palavra de Deus uma forma para mim e para você. Independente se a gente é preto, branco, rico, pobre, gordo, magro, alto ou baixo, a forma é para todos aqueles que querem viver uma eternidade com Deus.
A lista é grande, a gente poderia falar muitas coisas, mas eu só quero te despertar para você vir para a palavra. Aleluia. Gaste tempo, invista seu tempo na palavra de Deus. O Espírito Santo vai falar com você e você vai deixar de estar num culto como esse. Eu sei que não é o caso de quem está aqui, mas de ouvir uma palavra como essa, assim, nossa, que Gleide chata, que palavra dura. Não, mas eu só falei conformidade com a palavra. E a palavra é dura mesmo. É que um dia Jesus vai me mandar lá para o deserto, igual fez com João Batista, porque tá difícil pregar a palavra. Tá difícil, a gente vai pregar a palavra e pôs a frente com a palavra. Então, esse povo não está aqui. Você que veio essa noite é a pessoa que veio porque está disposto a se alinhar com a forma de Cristo, a estar na forma de Cristo. E isso é tão sério. Cadê a porta, gente? Hoje é quarta da porta. Consegue trazer a porta? Tá difícil. Então, hoje é quarta-feira e você está aqui para você se alinhar. Observa que para a gente passar na porta, precisa estar em conformidade, senão não cabe. Quem já tentou tirar um móvel do lugar e vai do jeito que você pega, você vai passar na porta, o que acontece? Você tem que virar, ou o móvel quebra, ou você volta, vira a posição, você vira de um lado, você vira do outro, e aí quando não tem jeito, a gente fala o quê? Tem que desmontar. Outro dia a gente montando o quarto dos meninos, pegou essa cama e a gente vai de um jeito, vai de outro, pingava suor, cansava, e tirava, descansava. Não, mas é porque dá. A gente sempre acha que dá. A gente sempre acha que está certo. Na nossa mente, a gente sempre acha que a gente está com razão. E quando você estiver achando que você está com razão, pega a senha. É porque você não está com razão mesmo. Pega a senha. Se você estiver insistindo numa coisa, não é porque eu estou certa, não é porque eu estou com razão, pega a senha. Tu não está com razão mesmo. E aí a gente pensou, não, mas vai passar, não vai passar. E não passou. Foi a noite toda para trocar essa cama. E não passou. O que a gente fez? Arruma a chave e vamos tentar desmontar a cama. Mas até a chave, quem já mexeu com chave de feita, boca, rosca, até a chave tem que ter a forma do parafuso. Tem que ter forma, gente, senão não vai. Tem um negócio de numeração, é chave 5, chave 6, chave 14, 15. Se você não acertar a forma, não vai. E a gente aceitou a forma, mas deu trabalho. E a gente desmontou. E como a gente desmontou, a gente conseguiu passar. Amém? Fica de pé, que eu quero fazer um convite para você nessa noite. Eu quero convidar você, se você está assim durinho, igual esse graveto estava, eu quero te convidar a passar nessa porta dizendo: Jesus, pode quebrar, mas eu quero entrar na forma. Se você estava assim, mole, grande como esse pão, você fala assim: Jesus, pode amassar, mas eu quero entrar na forma. Então, se você estava com a história da cama que eu contei, pode sair do lugar, pode fazer oração em sua direção e passar na porta. Meu nome Milagre e as pessoas passando. Os pastores já estão aqui, você pode. Já vai entrar por aqui. Se você estava Sim, as pessoas ou vão está entrar, nessa noite, passar igual a a gente história tá filmando aqui. da cama, eu quero te convidar. Passa na porta de Jesus, pode desmontar. Explica pra ele porque eu Pede a falei. Jesus Agora dá uma mais. chave de rosa, de boca. Fala: Jesus, fica à vontade, mas eu vou sair daqui hoje alinhado. Eu vou sair daqui hoje alinhada. Eu vou sair daqui hoje em conformidade com essa forma. É muito sério. Passe na porta profetizando. Passe na porta profetizando. E a sua saúde vai cair em conformidade com a palavra do Senhor. E diz que nós somos sarados com suas pisaduras. Que as
Glorifica o Senhor nesta noite. Glorifica a Deus. Deus